as suas dificuldades. E o que elas fizeram, a gente ganha muito com isso. Existem 3 maneiras de nós aprendermos alguma coisa. Nós podemos aprender ouvindo e vendo, é a primeira maneira. Você pode aprender ouvindo e vendo. Você não precisa ter a experiência para aprender. Basta você ver e ouvir e você também aprende. Você pode aprender passando pela experiência, sendo alguém que passou em uma situação e aprende também. Aliás, deveria aprender, apesar que algumas pessoas, elas passam algumas situações e nem assim às vezes aprendem. Mas é algo que nós deveríamos aprender, quando passamos alguma situação e a gente leva para a vida dizendo: eu não farei mais isso, eu não vou fazer aquilo, olha, eu vou fazer assim, porque você aprendeu que você passou, aprendeu com a dor, aprendeu com o choro, aprendeu com o sofrimento, você passou e vivenciou. E uma terceira maneira de nós aprendermos alguma coisa é alguém com experiência que pode nos instruir e nos mentorear. Alguém com experiência pode nos mentorear dizendo: faz assim, faz dessa forma, vai por esse caminho, faz dessa maneira que você vai ter. Você não precisa passar o que eu passei, mas eu quero te orientar para você poder estar se dando bem. Então nós temos essas maneiras, amém? Então terça-feira nós temos o CRI às 20 horas. Nós temos dia 18 aqui também. Vamos ter dia 18 de agosto. Nós vamos ter o batismo na Lagoinha, amém? Batismo nas águas. Quem ainda não é batizado? Levanta a mão, quem não é batizado? Glória a Deus. Amém. Dia 18 nós temos o batismo. Você tem a oportunidade de se batizar no dia 18. O próprio Jesus se batizou. Jesus foi o exemplo. Jesus se batiza porque Ele quer abrir o caminho para que nós possamos também caminhar e trilhar. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma ordenança de Deus. Quando nós acreditamos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, então eu vou me batizar. Entenda uma coisa, que batismo não é você sentir, dizer eu não estou sentindo, ou eu estou sentindo. Batismo não é a questão, eu não tive a oportunidade, quando tiver oportunidade. Ou então, batismo não é aquela questão de você pensar, quando eu tiver melhor, quando eu deixar algumas coisas de lado, quando eu deixar de fazer algumas coisas na minha vida, porque são erradas, aí eu me batizo. Entenda uma coisa, que batismo não é o que você sente, batismo não é você ser anjo, ser o mais santo. Batismo não é quando você tem oportunidade, batismo é você crer em Jesus. Pergunta para quem está do teu lado, fala: você crê em Jesus? Que Ele morreu e ressuscitou, que Ele é Deus. Fala: você crê mesmo? Então nada impede de você se batizar, nada impede de poder passar pelo batismo, amém? Então o batismo é uma ordenança. Nós temos o batismo, temos a ceia, e não existe na Bíblia qual é primeiro. Nós precisamos fazer os dois, precisamos se batizar e precisamos fazer parte da ceia, amém? Então dia 18, às 9 horas da manhã, se você ainda não é, nos procure alguém que é voluntário, que você vai ver que está com crachá. E procure o Sandro aqui, levanta a mão assim, Sandro. Procure o Sandro, ou ao Vanderlei, que está lá atrás, lá. Procure ela, procure alguém, procure a gente. E você vai ter a oportunidade de passar, pelo menos por 2 aulas. Isso que eu falei é uma parte, mas você vai aprender um pouco mais na Bíblia, onde está escrito, para você poder também refutar, se alguém te perguntar. Existe uma base bíblica. Nós não fazemos algo que não tem base bíblica, tudo tem que estar na Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé, a Bíblia é a minha bússola que eu caminho, a Bíblia é a trajetória que eu tenho como verdade. Essa é a palavra, não é a religião, não é a placa de igreja, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a Bíblia como bússola. E quando eu tenho ela como bússola, ela vai me orientar qual é o norte que eu tenho que tomar, qual é a direção que eu tenho que tomar. A Bíblia tem tudo que você imaginar aqui para você, para a sua vida. A Bíblia tem orientação espiritual, tem orientação familiar, tem orientação material, tem orientação emocional, tem orientação de relacionamento. A Bíblia tem orientação para todas as coisas.
E se a gente seguir a palavra e for orientado para ela, nós seremos as pessoas mais bem-sucedidas. Aleluia. Eu vou repetir: você será a pessoa mais bem-sucedida, mais bem-aventurada. Aleluia. A Bíblia fala que o próprio salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O próprio salmista vai dizendo: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a Bíblia, é a bússola para que nós possamos. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ter respaldo, dizer: a Bíblia está falando para que eu possa fazer isso. O que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que eu devo, o que é que eu não devo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então a palavra me orienta em todas as coisas, até como eu ser próspero, abençoado, como é que as portas se abrem, como é que a casa fica limpa, como é que eu recebo dons espirituais. Tudo isso, irmãos, e ela está aí, hoje está no seu bolso. Está aí no seu bolso, mas ela não pode ficar no bolso, ela tem que ficar no coração. Eu vou repetir: ela não pode ficar no seu bolso, ela tem que ficar no teu coração. Porque do coração procede em todas as coisas. É do coração que procede todas as coisas. Olha só o que essa palavra diz: aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Aonde o teu coração está? O meu coração está nessa palavra aqui, ó. O meu coração está nessa palavra. Então isso é o meu tesouro. Isso é uma pérola preciosa. Isso é algo extraordinário. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que essa Bíblia também nos fala? Nos fala que nós, lá em Malaquias capítulo 3, verso de número 10, que nós devemos honrar a Deus e devemos trazer ofertas e dízimo à casa do tesouro. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, é o único lugar na Bíblia, é o único lugar que vai dizendo que nós podemos fazer prova de Deus. Que nós podemos fazer prova de Deus é como se estivesse colocando Deus na parede. Nenhum outro lugar nos fala na Bíblia que nós devemos pedir e exigir alguma coisa de Deus. Mas quando nós somos fiéis a Deus, quando nós ofertamos e quando nós somos fiéis no dízimo, dízimo é a 10ª parte do que chega na minha mão. Tudo que chegar na minha mão, 10ª parte eu entrego na obra de Deus, eu entrego para a casa de Deus. Se nós formos fiéis nisso, fala-se que nós podemos exigir de Deus, que nós possamos falar com Deus, dizendo: Deus, aonde está a minha bênção? Aonde está o que o Senhor prometeu? E aí diz que se Ele não abrir as janelas do céu, olha só o que vai dizendo: se Deus não abrir a janela do céu, não derramar uma bênção tal. E quando fala esse tal, é algo que você é imensurável. O que é imensurável? É algo que você não consegue medir, é algo que você não consegue conter, é algo que você não tem espaço para colocar. Aleluia. Eu vou falar de novo. O que é esse tal? É algo imensurável, incalculável, é algo que não tem vasilha para poder suportar o que Deus tem. Então quando fala, se nós formos fiéis, Ele abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção tal sobre a nossa vida. Aleluia. Aí diz que se Ele não derramar, a gente pode fazer prova dele. Podemos dizer: olha, Senhor, eu vou fazer prova, eu estou sendo fiel. Como é que o Senhor não está derramando essa imensidão de bênção sobre a minha vida? Aleluia. Em nome de Jesus, as janelas do céu serão abertas. Agora olha que interessante, que janela não tem fechadura para o lado de fora. Janela só tem fechadura para o lado de dentro, diferente de porta. Porta você tem acesso pelo lado de fora e acesso pelo lado de dentro. Então porta tem maçaneta do lado de fora e tem maçaneta do lado de dentro. Agora janela você não vai ver uma maçaneta do lado de fora. Janela só quem está dentro tem acesso para abrir. Eu vou repetir: só quem está dentro tem acesso para abrir janelas. E aí quando diz assim que as janelas do céu se abrirão para todos aqueles que forem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, só Deus tem acesso para abrir essa janela, para derramar bênção sobre a sua vida. Eu vou repetir: só Deus tem acesso para poder abrir essa janela, para poder te abençoar. Aleluia. Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar. Amém. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Você possa contribuir
Pastor, eu posso contribuir além da oferta do dízimo? Sim, nós estamos com um propósito e nós estamos reformando os banheiros. Já gastamos aí mais de 30 mil nos banheiros e está ficando coisa linda, está ficando chique. Eu estou com medo das pessoas irem lá no banheiro e depois não descer para o culto. Vai ter um espelho bonito, vai ter tudo de porcelanato, algo de primeira, amém? Nós estamos aí gastando esse valor. Se você pode também fazer uma oferta, além da oferta normal, pode fazer uma oferta alçada, que também está na Bíblia. É uma oferta que vai além daquilo que você está acostumado, vai além do dízimo que você está acostumado, amém? E que essa oferta ela é revertida para aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor, amém? Se coloque de pé, pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Você pode ofertar através da máquina, pode ofertar através da célula, pode através do Pix. Mas eu quero que você possa levantar essa oferta e esse dízimo que você tem na mão. Coloca para o alto. Feche seus olhos e diz assim: Senhor, diga com vontade: Senhor, eu entrego o meu melhor na tua casa. É de coração. Aquilo que eu estou entregando, eu não é barganha, mas é voluntariamente, para que a tua obra, Senhor, ela continue sendo edificada. Portanto, receba, Senhor, porque eu quero ofertar e dizimar com alegria. Amém e amém. Deus abençoa cada um que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta. Eu oro, Senhor, e declaro que o Senhor derrame bênçãos sobre imensamente, que não tem medida, é incalculável, é imensurável, e que o Senhor possa fazer algo extraordinário em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do teu lugar, se você vai trazer a sua oferta, e que você possa... Até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. O que fizesse a mim, traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizesse a mim. Glória a Deus, aleluia, celebra o nome do Senhor.
Pode se assentar. Dia 24, 25 e 26, 22, 23 e 24. Mas a gente vai ter depois 25, 26 também. Vai chegar lá. Dia 22, 23, 24, nós temos a conferência dos Legacy, amém? A conferência Legacy vai ter 3 dias aqui consecutivos. Está confirmado o pastor Renan Belas, lá do Rio, da Lagoinha, Rio, lá da Barra. Estará conosco também o pastor Fábio, ministrando aqui também. E estará também o pastor Wesley, também louvando a Deus, amém? Ministrando a palavra. São 3 dias extraordinários, 22, 23 e 24. Agosto está algo extraordinário, irmão. Agosto é agosto de Deus mesmo, amém? Glória a Deus. Nós estamos com um tema, e a qual nós vamos encerrar hoje, uma série chamada Limpando a Casa. Quem aqui esteve semana passada aqui? Glória a Deus. Limpando a casa. Limpar a casa é algo que acontece pelo menos de uma forma mais profunda na minha casa uma vez por semana. Hoje foi dia onde as coisas se limpam, onde as coisas se afasta sofá, você afasta mesa, afasta guarda-roupa. E mulher é uma benção, mulher gosta sempre de mudar os móveis de lugar, amém? Cadê as mulheres que gostam de mudar os móveis de lugar? Sabe por quê, marido? Porque já que não dá para trocar de imóvel, ela quer mudar de lugar. Mas se você comprar um móvel novo, ela não vai mais mudar de lugar, amém? Então, limpar a casa, pelo menos em casa, lá uma vez por semana, faz aquela faxina, aquela limpeza geral e limpa em todos os lugares para que não haja nada. A limpeza é algo que espanta mosquito, a limpeza é algo que espanta qualquer camundongo, espanta lagartixa, barata, qualquer inseto. A limpeza faz esses insetos, faz esses tipos de mosquitos ou animaizinhos não ficar dentro de casa. Agora, um lugar sujo é um lugar onde vai abranger uma série de coisas. Se você passar na rua, você vai ver no lixo, você vai ver tantas coisas ali, que isso dá um arrepio, dá algo assim, você fica enojado. O cheiro, o mau cheiro, e assim vai. Então a casa precisa estar limpa. Quando nós olhamos e percebemos, nós também precisamos estar limpo. Nós também precisamos estar com o coração limpo. A Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. Que o nosso coração deve ser um coração que esteja limpo, um coração puro, um coração que não tenha nada que possa ser algo que é sujeira. E existem algumas coisas que nós vamos limpar, tanto fisicamente quanto também de forma abstrata. Nós precisamos limpar. Algumas sujeiras, algumas coisas, elas impedem de nós avançarmos, impede de algumas pessoas se aproximar da gente. A partir do momento que você não está limpo, poucas pessoas vão ficar ao seu lado. A partir do momento que você tem muito acúmulo de sujeira, você tem dificuldade de avançar, você tem dificuldade de correr, você tem dificuldade de poder ir. Então nós precisamos limpar a casa, tanto a nossa casa como nós somos uma casa, porque também somos uma casa e somos a morada de Deus. Somos a morada do Espírito Santo de Deus. Alguém aqui gosta de habitar em um lugar sujo? Quem aqui gosta de habitar num lugar limpo, um lugar cheiroso, um lugar agradável? Amém? Entenda uma coisa, que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em nós. E Deus não quer habitar no meio da sujeira. Deus quer limpar, quer habitar no meio da limpeza. E que é limpeza? O nosso coração deve estar limpo, a nossa alma deve estar limpa, o nosso pensamento deve estar limpo. Então nós precisamos entender que Deus habita em nós, mas é um ambiente agradável. É por isso que quando Deus vem, Deus nos limpa de uma série de coisas. Deus vai nos limpando, porque Ele está morando lá. Às vezes a gente não quer soltar algumas coisas no meio do caminho. Às vezes a gente quer carregar algumas coisas no meio do caminho, porque a gente se apega tanto, se segura tanto, fala, isso eu não vou largar, isso eu não vou deixar. Só que essas coisas impedem que Deus pode fazer uma morada por completa.
E Deus quer habitar em nós por completo. Deus não quer a gente parcial, Deus quer a gente na sua totalidade. Alguém vai dizendo, Deus quer só o coração. Não, Deus não é açougueiro para querer o coração. Deus quer você por completo, corpo, alma e espírito. Deus quer por completo, aleluia. Só que também a gente entende que algumas coisas físicas pode ser um acúmulo de sujeira e que pode nos impedir de avançar, tanto em nós, tanto no nosso coração, na nossa alma, como também pode ser algo que nós podemos carregar, estar à nossa volta, que pode impedir de nós podermos progredir e ficarmos só patinando. Por exemplo, eu disse aqui um tempo atrás, a qual eu carreguei alguma coisa que na minha vida e que não imaginava que era algo que era uma sujeira, que era algo que estava como obstáculo no meio do caminho e me impedia que eu pudesse avançar. O que é isso, pastor? Eu tive uma empresa, nessa empresa que eu tive, eu comprei essa empresa eu não sabia, tinha sido consagrada a certas entidades malignas, e quando essa empresa, eu fiquei sabendo que houve lá um momento de quase um assassinato. A pessoa, ela sofreu ali um atentado, ela caiu no ambiente da empresa, em cima de uma mesa, o vidro quebrou, teve sangue, e essa pessoa está paraplégica até o dia de hoje. Mas eu não sabia nada disso quando eu comprei a empresa. E aí eu já estava bem, eu comecei a minha vida com 19 anos, eu já tinha empresa, as coisas funcionavam. E quando eu comprei essa outra empresa, eu já havia me convertido cristão e buscando a Deus, fiel com Deus em tudo. E aí eu sei que a empresa foi bem, mas daqui a pouco ia mal, ia bem, ia mal. Era aquele negócio que ia e voltava e não rompia, não acontecia nada. E por isso que não rompia, eu não entendia nada. Chegou um ponto que eu levei uma inadimplência de uma construtora, a qual me fez perder tudo que eu tinha conquistado. Tudo que eu tinha conquistado. Carro, coisas materiais, e aquilo me criou um desânimo. Eu já era pastor e não entendia. Então a minha vida financeira, ela começou muito bem, mas depois que eu adquiri essa empresa, ela foi bem, depois foi mal, foi bem, foi mal, e ficou oscilando, eu não entendia. Até o dia que eu entendi, porque quando eu cheguei a fechar essa empresa, eu peguei alguns objetos dessa empresa e eu levei para minha casa, e outros objetos eu trouxe para a igreja, como mesa de escritório, como cadeira, como alguns objetos, armário, que estava lá. Eu disse, eu vou levar onde precisa. Peguei uma mesa de ferro, uma mesa bonita de ferro, levei para casa, para a garagem. Lá tem uma churrasqueira, lá tem um quintal, e eu disse, vou ficar aqui no quintal, e aí vai dar tudo certo. Só que a vida nunca, e eu comecei, não ia, a igreja parecia que também não ia, até o dia que Deus ministrou no meu coração, e nós fomos ministrados também, sobre uma situação, por que a vida não ia, por que estava tanta coisa, e eu ficava me perguntando, até então que nós chegamos a um fim, de lá atrás, quando é que começou isso? A primeira coisa que eu tive que fazer, quando é que começou essa situação? E aí comecei a resgatar a memória, quando foi o início dessa queda, quando foi? Aí o Espírito de Deus teve que agir. Lembra semana passada eu disse que o Espírito de Deus te levaria para lugares, para você lembrar, aonde poderia estar alguma coisa. Olha só o que diz o livro do Apocalipse, lembra de onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras práticas. A própria Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. A gente tem que trazer a memória aonde foi que iniciou. Então a primeira coisa, eu quero que você traga a tua memória aonde foi que iniciou a queda, aonde foi que iniciou as coisas que não começaram a funcionar, aonde foi que deu início a tudo isso. E aí eu comecei a trazer o início, foi quando eu adquiri. Aí eu percebi, e aí eu comecei a buscar a história daquela empresa. E aí essa história da empresa veio à tona, e eu entendi que quando eu entrei lá, eu não sabia. Essa mesa tinha sido consagrada, essa mesa tinha sangue inocente nela. Essa mesa eu trouxe ela para dentro de casa, os móveis eu trouxe para a igreja. Sabe o que tinha? Legalidade. Legalidade do adversário, legalidade. Ele tinha poder legal para poder fazer, porque os ex-donos, eles também perderam, faliram. E aquilo estava passando de um para o outro e eu não sabia, aleluia. Mesmo sendo cristão, e aí eu trouxe para dentro da minha casa.
E eu fiquei lá até o dia que eu disse: como pode um simples objeto, que eu não fiz nada, mas entenda uma coisa, quando eu comprei a empresa, eu comprei tudo. Então eu dei legalidade porque eu comprei tudo. Tudo que você compra, você tem bônus e ônus. Se você comprar uma empresa, você tem bônus e ônus. Se você adquirir um carro, você tem bônus e ônus. O que é disso? Você tem algo que é bom e algo que vai vir como ruim também. Então entenda que tudo que você adquire o que vem de bom e o que vem de ruim. Então eu adquiri o que era bom e o que era ruim. Eu preciso entender isso. E quando eu trouxe isso e compreendi que era aquele objeto, aquela mesa, naquele momento que aquilo tinha sido consagrado, era uma mesa bonita, e a dor de desfazer, ela tinha valor material. E a dor tinha lembrança da onde que eu estava lá. Mas aí quando eu compreendi, eu peguei uma serra, eu cortei, picotei toda a mesa, peguei o vidro, quebrei, coloquei no lixo, falei: não vou dar para ninguém, não vou vender, eu vou jogar fora. Peguei os móveis que tinha trazido para a igreja na época, quando eu já era pastor. Aí peguei todos os móveis, peguei tudo, eu falei: nós vamos jogar fora, vamos colocar tudo novo. A partir do momento que eu fiz isso, a minha vida, aí ela mudou. As coisas mudaram. As coisas começaram a ser transformadas. Aí eu não fiquei mais vivendo daquela questão: hora está bom, hora está ruim, hora está bom, hora está ruim. Pastor, parece que não tem nada a ver. Só parece, irmão, mas tem tudo a ver. O mundo espiritual é regido, aleluia, pela espiritualidade. E muitas vezes a gente fica patinando e a gente não imagina porque. Aí a minha vida financeira mudou completamente de lá para cá, em nome de Jesus, aleluia. Não tem mais legalidade nenhuma. E tantos outros. Nós fizemos então isso na igreja, e a igreja absorveu pessoas que também entenderam o que era e deram testemunho depois. Tem o Sandro, tem a Bruna, tem pessoas que deram testemunho de forma extraordinária daquilo que estava também. Enfim, quando a gente olha e nós vemos na Bíblia que Acã fez isso, nós lemos Acã guardou, porque Deus havia falado o seguinte: Deus destruiu a cidade de Jericó e disse o seguinte, através de Josué: não pegue nada dessa cidade, tudo é maldito, não deve levar nada, não deve carregar nada. Acã, ele pega uma capa babilônica, ele pega ouro, pega prata, leva para dentro da casa dele. O que é que acontece? Entenda que Israel perdeu uma batalha para uma cidade, pelo pecado de Acã. Qual foi o pecado? Deus falou que não era para carregar, e ele acaba carregando, porque aquilo era algo maldito, não tinha a graça de Deus. O que é maldição, pastor? Maldição é aquilo que não tem a aprovação de Deus, é aquilo que não tem a graça de Deus, é aquilo que não tem Deus aprovando. Quando a gente compreende isso, Acã perde a vida, a família de Acã perde a vida, eles morrem. Aí a gente vai ver lá na frente que também quem edificasse a cidade de Jericó teria os filhos mortos quando colocasse o primeiro tijolo, e quando terminasse a última porta, o primogênito e também aquele que é o caçula morreria. Então a gente vai observando em vários momentos que existe uma questão de uma resistência no mundo espiritual. E às vezes é alguma coisa que está travando, e Deus não pode fazer nada enquanto a gente não entender o que é, enquanto a gente não compreender o que é, porque Deus fala para a gente fazer a nossa parte. Entenda que quando Jesus está no túmulo de Lázaro, Jesus vai dizer: tire a pedra. Jesus iria ressuscitar Lázaro, mas tirar a pedra era para poder ser para Maria, para Marta, pessoas que estavam ali à volta, porque um milagre extraordinário seria para Jesus, mas a parte natural seria para o homem que estava lá. Entenda uma coisa: tudo aquilo que é capaz que eu possa tirar, que você possa tirar, cabe a nós fazermos e não Deus. E aí quando alguém tira a pedra, Jesus diz: então Lázaro, vem para fora, aleluia. E Lázaro sai vivo, ressuscita e volta para sua casa, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa é a noite que você vai arrancar o que impede, vai arrancar o que é resistente, porque o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai mudar, o Senhor vai fazer você romper, você vai gerar, aleluia, e já está gerando, mas algo extraordinário. Sabe que o inimigo está furioso de você ter vindo aqui nessa noite, ter vindo semana passada e aprender tudo isso, irmãos.
Há uma resistência, e quando a gente olha isso, olha só o que a gente olha em Daniel, capítulo de número 10, quando Daniel vai orar, Daniel está jejuando e orando, e ele pede uma resposta para Deus, e a resposta não vem, porque no mundo espiritual tem uma resistência. Daniel não está nem sabendo de nada o que está acontecendo, mas no mundo espiritual tem uma resistência de trazer uma palavra, uma resposta para Daniel. E Daniel fica 21 dias sem saber nada do que está acontecendo, até que Deus envia um anjo para que possa quebrar essa resistência e trazer resposta a Daniel. Em nome de Jesus, eu sei que Deus está quebrando toda a resistência e trará resposta para a tua vida, trará resposta para a tua vida. E sabe qual foi a resposta que Deus trouxe para Daniel? Ei, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a orar a Deus e falar com Ele, foram ouvidas as palavras que foram colocadas diante de Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer: as tuas palavras já foram ouvidas diante de Deus. O teu choro, a tua lágrima, o teu coração já foram ouvidos, mas toda a resistência, ela será quebrada. Deus está enviando cavaleiros de fogo, Deus está enviando seres angelicais, Deus está enviando para quebrar toda a resistência, só para te dizer: você é muito querido, você é muito amado, e você vai romper, você vai romper. A gente olha no livro de Jó, que Jó não sabia nada do que acontecia, e Jó teve uma resistência, e essa resistência que ele não sabia, porque o adversário tocou nas coisas dele, e aí ele perde saúde, ele perde bens, ele perde família, mas ele não sabia o que estava acontecendo nada, mas era o mundo espiritual que estava regendo para tantas perdas naquele momento. Mas eu entendo que maior é o que está conosco do que qualquer coisa que pode estar nesse mundo espiritual, contrário à minha vida e contrário à tua vida. Deus nunca nos deixa se a gente perseverar, se a gente continuar, se a gente não desistir, se a gente não pular do barco. Entenda uma coisa: para tudo que a gente está perdendo, ou tudo aquilo que o adversário quer arrancar, ou tem resistência para nos dar, ele vai ser envergonhado, porque para tudo Deus tem o dobro para nos dar. Eu vou repetir: para tudo Deus tem o dobro para nos dar. Porque quando Jó perdeu a saúde, Deus deu uma saúde como criança. Jó, quando perdeu seus bens, Deus deu em dobro tudo o que ele tinha. Aleluia. Entenda uma coisa: que o adversário vai ser envergonhado, ele vai ser confundido, porque aquilo que talvez ele tentou arrancar, tentou bloquear para você não ter, está reservado. O que é teu é teu, o que é teu é teu, o que é teu é teu, o que é teu é teu. Tudo isso, o que eu disse, é só para você entender que o mundo espiritual é real, que existem bloqueios, que existem situações. A gente falou semana passada sobre aquele homem que era mendigo, aquele homem que estava à beira do caminho, e que ele também era cego, e de repente ele largou a capa, e quando ele larga a capa, que ele está na porta de Jericó, ele é curado. Aleluia. Entenda uma coisa: porque ele carregava uma capa, e uma capa que estava em Jericó, mas quando ele larga a capa, quando ele deixa a capa, quando ele abandona a capa, ele enxerga e ele é curado. O que significa? É porque Deus mudou a vida dele a partir do momento que desconectou aquilo que estava sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Deus vai mudar a sua vida a partir do momento que as coisas desconectarem aquilo que não é seu e aquilo que não pertence a você. Em nome de Jesus, Deus vai fazer mudança, vai mudar de fase, vai mudar de estação, vai virar a página da vida. Deus vai desconectar, e quando desconectar, ninguém te segura. Mas ele foi curado, e depois de curado, Jesus vai para Zaqueu, e Zaqueu se arrepende. No arrependimento dele, ele dá 4 vezes mais para quem ele defraudou, e ele também dá metade do que ele tem para os pobres. E aquele mendigo que estava lá era pobre, e aí quem é que é beneficiado? Além dele poder ser curado, ele também deixa de ser pobre e miserável, porque logo apareceu um Zaqueu que pudesse ofertar na vida dele. Meu Deus do céu, você entende que alguma coisa que às vezes a gente carrega impede da gente ser curado, e a gente ser próspero e ser abençoado, mas hoje, em nome de Jesus, aleluia, tudo isso será deixado no altar de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite, eu quero falar nessa noite algumas coisas.
Quando a gente olha para o livro do Êxodo, capítulo de número 20, a gente vai ver os 10 mandamentos de Deus. Nós vamos ver o decálogo. Olha só o que diz Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 17. Só vou ler a primeira parte, diz assim: não terá outros deuses além de mim. Deus deixando e falando, não vai ter outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas. 3, fala assim: não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. E no 7º dia, que é o sábado, vai se dedicar ao Senhor seu Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu irmão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os servos nem servas, nem boi nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dando uma ordem, Deus está colocando uma lei, Deus está colocando algo para que nós possamos caminhar. Dentro dessa lei existem uns 10 leis que Deus está colocando. Deus está colocando que 6 é atribuído a nós, seres humanos, entre nós mesmos. Não matarás, não roubarás, é entre nós. Mas quando fala, não terá outros deuses perante ti, não se prostrará perante qualquer imagem, isso é com Deus. Então 4 é em relação a Deus e 6 em relação a nós. Deus determinou, Deus colocou, Deus deu uma ordem. E todas as vezes, se a gente quebrar uma ordem, quebrar um princípio, a gente nunca alcança o propósito. Eu vou falar de novo: todo princípio que é quebrado, ninguém alcança o seu propósito. Não existe chegar no propósito com quebra de princípio, mas todas as vezes que a gente cumpre os princípios, a gente chega no nosso propósito. Aleluia. Eu vou repetir, olha para quem está do seu lado e fala assim: o teu propósito, ele pode ser bem sucedido, vai depender de você cumprir os princípios de Deus. Agora você fala, quem cumpre princípios, mas fala com vontade, quem cumpre princípios alcança os seus propósitos. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você, Lagoinha Mauá, está aqui para cumprir os princípios, porque chegará no seu propósito, no propósito que Deus estipulou. Ninguém vai paralisar, nem morte, nem fome, nem nudez, nem espada, nem anjo, nem potestade poderá paralisar todo aquele que cumpre princípio de Deus. Aleluia. Não tem governo, não tem verão, não tem inverno, não tem estação do ano que possa impedir de você alcançar os teus propósitos. Não tem dinheiro, não tem faculdade, não, é só cumprir os princípios. Quem cumpre princípio alcança propósito. Se você acredita nessa palavra, levanta a sua mão e celebra o nome dele. Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15, diz o seguinte: olha só. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque por aquilo que fez a Israel quando lhe opôs no caminho ao subir do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente com tudo que tiver. Não poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Samuel vai até Saul, primeiro rei de Israel, e entenda que Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Davi começou mal e terminou muito bem, porque não importa como você começa, importa como você termina. Não importa como você iniciou, importa como você vai finalizar o que você iniciou. Aleluia. Pode ser que você não começou muito bem, mas em nome de Jesus vai terminar bem. Aleluia. Pode ser que não começou da melhor maneira que você queria, mas vai terminar da melhor maneira que você imagina. E pensa uma coisa, não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito do Senhor. E o que Deus tem é muito mais do que você pensa, ou muito mais do que você pede.
Samuel vai falar para Saul: Saul, olha, os amalequitas se opuseram a Israel, tiveram dificuldade quando eles estavam saindo do Egito, e eles estavam indo e saindo da escravidão. Houve uma oposição, houve uma resistência, e foi os amalequitas. E essa resistência aí, ela não pode ficar, essa resistência não pode se manter. E agora, como você foi colocado como rei, existe uma autoridade sobre a sua vida para poder exterminar os amalequitas. E Deus está dizendo para não ficar com nada, tem que acabar com tudo. Nenhuma resistência. O que é que Deus estava falando? O seguinte: tudo aquilo que se opôs, tudo aquilo que teve resistência, tudo aquilo que impediu de você avançar, tudo aquilo que te trouxe e que te paralisou, você não pode mais manter no seu meio. É por isso que precisa saber da onde você estava e aonde começou. E é por isso que o Espírito de Deus vai trazendo a sua memória agora aonde começou e o que é que foi, aonde foi colocado essa resistência, aonde foi que deu início. E Deus vai falando para Samuel, dizer: Samuel, você tem autoridade, é você que tem que fazer isso, não é mais ninguém, é você que tem que fazer isso. Então você vai exterminar, vai acabar. Quando Saul recebe essa mensagem de Samuel, verso de número 8, olha só, verso de número 8, capítulo 15, verso 8 diz assim: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados, aos cordeiros e tudo que era bom, e não quiseram destruir totalmente, porém a tudo que era vil, desprezível, destruíram totalmente. Entenda uma coisa, que quando Saul ouve isso, Saul vai para a guerra, quando vai lutar contra os amalequitas, ele não destrói tudo, ele olha para o rei e diz: eu não vou matar o rei. Ele olha para os animais, para bois, ele olha para ovelhas, ele olha para aquilo que agradava aos seus olhos e diz: eu não vou destruir isso. Mas aquilo que aos seus olhos ele achou que era desprezível, aquilo que ele julgou que deveria ser tirado, ele tirou. Mas entenda uma coisa, houve uma palavra, houve uma mensagem, houve um recado de Deus, houve uma ordem de Deus. O que é que Saul faz? Saul não obedece, Saul não cumpre à risca o que Deus falou. A intenção poderia ser até boa, mas entenda uma coisa, a gente não vive de intenção. As intenções podem ser boas, mas as intenções não te levam a lugar nenhum. São as práticas e ações que determinam o nosso dia a dia. Entenda uma coisa, eu posso ter intenção de querer Cristo como Salvador, como Senhor na minha vida, mas eu não vou ter se eu tiver só a intenção de entregar a minha vida para Jesus. Se eu tiver a boa intenção de poder não fazer, de ajudar, eu tenho uma boa intenção de ajudar alguém, mas se eu não for lá ajudar, não vai acontecer nada. Entenda que a boa intenção não nos leva para lugar nenhum. A boa intenção será uma negligência. Eu não tenho que viver de boa intenção, eu tenho que viver de boas ações. Eu não tenho que viver de boas intenções, eu tenho que viver de boas ações, aleluia. Aquilo que está dentro de mim tem que ser externado para que eu possa fazer alguma coisa. Eu não posso deixar só no abstrato, eu tenho que trazer para a realidade. Eu não posso deixar no mundo a qual metafísico, eu preciso trazer para o mundo físico. Só que quando Saul olha isso, Saul não obedece, Saul não cumpre princípio. Olha só o que acontece, verso de número 13, ainda no capítulo 15. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito seja o Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Olha o que ele vai dizendo: você viu, Samuel, eu já cumpri, eu já fiz. Entenda uma coisa, quando a gente acha que a gente é justo, quando a gente classifica que o que nós fizemos é certo, por isso que a base não é o que eu sinto, a base não é o que eu creio, a base não é o que eu faço, a base é o que diz a palavra que eu devo fazer.
não é com os princípios que eu acho que isso daqui é correto, não é com o princípio que eu acho que aquilo é certo. Eu tenho que andar pela direção de Deus, eu tenho que andar pelo mover de Deus, eu tenho que andar pela graça de Deus, eu tenho que andar pela palavra de Deus, eu tenho que mergulhar nessa palavra. Eu não tenho que viver o que eu acho, o que eu penso, ou que eu tenho boa intenção. Eu tenho que cumprir os planos e princípios de Deus. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Aleluia. Às vezes a gente fala assim, mas a Bíblia diz só isso, mas a minha intenção é boa. Será que Deus vai agir assim? Isso não tem nada a ver. A gente vive num tempo onde as pessoas vão dizendo, não tem nada a ver isso não tem nada a ver, isso não tem nada. Ei, entenda uma coisa, esse nada a ver pode te levar para a destruição, esse nada a ver pode te levar para o buraco, mas se você cumprir a palavra de Deus, ela vai te levar para longe, ela vai te levar para o seu propósito, ela vai te levar para você ser bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Muito mais do que feliz. Aleluia. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa noite? O que Deus está dizendo? Ei, Deus está dizendo, eu quero te conduzir a pastos verdejantes. Ei, eu quero que 1000 caiam à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não seja atingido. Eu quero quebrar o arco, eu quero cortar a lança, eu quero queimar os carros no fogo, só para você dizer, esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Verso de número 15, sim. Ao que respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha o que Saul está dizendo. A gente destruiu uma grande parte, mas a gente guardou o que é melhor. A gente guardou aqui e é para o teu Deus. Ele nem se coloca que é o Deus dele, ele nem se coloca que ele está inserido, que ele também é o Deus dele. Ao teu Deus nós vamos sacrificar. A intenção é boa, é de ofertar. É nesse momento que Samuel vai dizendo, verso 17 fala assim: prosseguiu pois Samuel, embora pequeno aos teus próprios olhos. Olha o que ele vai dizendo: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito a cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, o Senhor te deu autoridade, o Senhor te colocou numa posição, e essa posição cabia a você poder resolver essa situação. Não dependia mais de ninguém, em nome de Jesus. Entenda que a posição que você está não depende de ninguém. Não depende de pai, não depende de mãe, não depende de vô, não depende de filho, não depende de governo, não depende de patrão, não depende de carteira assinada, não depende de cliente, só depende de você. Aleluia. Tudo só depende de você aqui nessa noite. Eu vou repetir, tudo só depende de você aqui nessa noite. Ainda que nós estamos num culto coletivo, mas existem algumas coisas que acontecem no mundo individual, entre você e Deus. Aleluia. Tudo depende só de você. Tudo só depende de você. Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo de número 6. Isaías está lá e ele está sentindo Deus, ele está vendo a glória de Deus, ele está no meio do pátio e ele está vendo anjos subindo, anjos descendo, ele está vendo o anjo dizendo santo, santo, santo. Na lei judaica ele está ouvindo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mas quando ele volta em si, ele vai dizer: vocês viram alguma coisa? E quem estava do lado de Isaías disse: eu não vi nada, eu não consegui perceber nada. Existem coisas que a gente pode estar entre todos, mas existem coisas que Deus só é com você. Ei, Deus quer mostrar, então tudo depende de você. Olha só, verso 18: e bem assim te enviou o Senhor a este caminho, disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Saul não cumpriu o propósito, Saul não fez, Saul poupou. Verso de número 20: então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor. E ainda argumenta: eu dei ouvidos à voz do Senhor, você acha que eu não fiz isso? Eu dei ouvidos, eu ouvi, eu entendi. Não. Às vezes a gente fica tão cego com as nossas motivações, às vezes a gente fica tão cético que a nossa boa intenção é a melhor, que a gente se cala
e a gente fecha os nossos olhos para aquilo que é verdade, para aquilo que Deus fez, só para te satisfazer e a gente não sair por errado. Ele está dizendo, não, eu cumpri, eu ouvi, eu fiz do jeito que Deus falou, mas não foi. Ele sabia que não era, mas ele tentava argumentar contra Deus. Mas entenda uma coisa, nada está oculto diante de Deus. Tudo que a gente fala, Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está escrevendo. Nada fica fora do que Deus falou, Deus registrou. Tudo é registrado. Você sabia que tudo é registrado? A Bíblia nos diz que lá no livro de Esther, o próprio Mardoqueu, um dia ele praticou o bem para que o rei Assuero não viesse a morrer. E ele denunciou Bigtan e o seu amigo que queriam conspirar contra o rei. E ele denunciou. E ali foi escrito num livro. E esse livro de crônicas foi colocado dentro da biblioteca. Chegou um tempo que Mardoqueu seria enforcado por aquele homem que estava indo contra o próprio rei Assuero. E no último minuto, no último instante, no último momento, o rei despertou do sono pela madrugada, foi até a biblioteca, abriu o livro de crônicas e leu a bondade que havia escrito e aquilo que havia acontecido, que Mardoqueu livrou o rei da morte. E o rei falou, o que é que fizeram a esse homem? Ainda nada, então eu vou honrá-lo. Sabe o que aconteceu no último minuto? Deus honrou, Deus mudou a história, Deus fez todas as coisas. Em nome de Jesus, tudo que você faz, tudo que você fez, não está esquecido diante de Deus. Na hora certa, Deus vai despertar alguém do sono. Eu já sinto Deus aqui nessa noite. Deus vai despertar alguém do sono, só para poder dizer, eu preciso honrar ele, eu preciso honrar ela. É naquela hora mais difícil que diz, tudo acabou, já era. Ei, Deus está dizendo, eu estou despertando alguém, só para lembrar de você, só para lembrar das tuas boas ações que foram praticadas há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, há 20 anos atrás, eu vou mais longe, há 30 anos atrás. Deus está dizendo, eu não caí no esquecimento. Olha só o que vai dizendo, verso 21, mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor do que era anátema, maldito, para sacrificar ao Senhor. Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel porém disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que Saul vai responder? É que eu fiquei preocupado com o povo, que eles iam dizer, eu era rei, e aí eu não queria contrariar o povo, eu não queria contrariar aqueles que estavam olhando para mim. Ele desobedece a Deus para agradar o povo, ele desobedece a Deus só para poder não contrariar o povo que estava olhando para ele como rei. Aí a gente vai olhar Pedro dizendo, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes a gente quer agradar pai, quer agradar mãe, a gente às vezes quer agradar amigo, quer agradar parente, quer agradar patrão, quer agradar pessoas que estão no nosso convívio, à nossa volta, e aí a gente se dá mal, desobedece a Deus. Eu vou estar aqui com você só para fazer uma média, eu vou estar aqui com você só para fazer alguma coisa para você poder me aceitar, só para poder me aceitar. Isso acontece muito na adolescência. Os adolescentes vão para a escola e aí por muitas vezes, para eles serem aceitos naquela roda e se sentirem pertencentes, eles acabam praticando o que eles praticam. Eles acabam fazendo o que fala igual, veste igual, age igual, e aí começa a fazer só para ser aceito. Entenda uma coisa, eu não vim para poder ser influenciado pela humanidade, eu vim para influenciar a humanidade. Aleluia. Eu vou repetir, você não veio para poder ser influenciado por quem está à sua volta, você veio para influenciar quem está à sua volta. Você é sal dessa terra, você é luz desse mundo, você veio para influenciar. Ei, cadê aqueles que são tocha? Cadê aqueles que são luz desse mundo? Cadê aqueles que são sal? Ei, entenda uma coisa, se não gostarem de você pela
atuação, você não precisa praticar o que o outro pratica, você não precisa fazer o que o outro faz, só para ser aceito pelo outro. Jesus te aceitou do jeito que você é, Jesus já colocou o teu nome no livro da vida, derramou sangue por você na cruz do Calvário. Você não precisa ser aceito e se sentir pertencente a uma roda, você já faz parte da família de Deus, você já faz parte do corpo de Cristo, aleluia! Aí quando a gente olha isso e a gente observa, a gente vai ver que Saul pecou, e esse pecado foi um pecado de desobediência. Ele fez uma estátua grande para ele, um orgulho, uma soberba, para que ele pudesse ser reconhecido, que o povo pudesse aceitá-lo, mas desobedecendo a Deus. Eu não preciso fazer que ninguém me aceite desobedecendo a Deus. É obedecendo a Deus que nós vamos chamar quem vai estar perto da gente, aleluia. Mas quando a gente olha isso, a gente vai ver que Saul perde. Saul perdeu o trono, Saul perdeu o reino, Saul perdeu a oportunidade, porque ele desobedeceu. E quando a gente olhar em toda a Bíblia, quando a gente vai olhar em toda a situação, porque ele não fez isso, ele vai ter perdas. Diga comigo, quem não cumpre princípios, perde o propósito. Agora entenda que a consequência dele poder, além de perder o trono, perder a coroa, além dele perder a presença de Deus que estava com ele, ele também poupou Agag, ele poupou os animais. Eu disse aqui sobre Esther, quando a gente vai olhar lá em Esther, no livro de Esther, a gente vai olhar Ramã. Ramã é inimigo do povo de Deus e quer destruir os judeus, quer acabar com todos os judeus, quer acabar com Esther, quer acabar com o rei Assuero, quer acabar com todos os judeus que tinham saído do cativeiro. Agora Ramã é descendente de quem? De Amaleque. Ramã é a descendente de Amaleque. Entenda que todas as vezes que você não destrói alguma coisa, que você não põe fim a alguma coisa, quando você não finda alguma coisa e você deixa as coisas acontecer, a próxima geração tem sofrimento, a outra geração tem sofrimento. E aí a gente vai observar que houve dificuldade, houve sofrimento. Pastor, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que se arrepender. Arrependimento. Arrependimento, qualquer coisa que eu carrego. Pastor, mas às vezes eu carrego algum instrumento, eu carrego algum objeto, eu carrego alguma coisa que eu não sei de onde veio. Será que isso não é qualquer objeto? É quando alguma coisa foi consagrada, quando alguma coisa foi direcionada. Não é qualquer objeto, não vamos mistificar e pensar que tudo que a gente ganhou, tudo que a gente recebeu, e agora não vou receber mais nada, não vou ter mais nada. Não, são coisas que às vezes são específicas, são coisas que às vezes você vai entender que aquilo ali. Nós estávamos com a Bruna aqui, a Bruna, ela comprou uma jaqueta de uma cantora, de uma mulher famosa. Depois ela foi ver que essa jaqueta da mulher que vendeu por um valor alto, ela adquiriu. Essa jaqueta havia sido consagrada a entidades, e ela colocou dentro da casa dela, no guarda-roupa da casa dela, no quarto dela. E ela e o marido dela não dava certo, sempre tinha intriga, tinha dificuldade. Entenda que ela deu legalidade. Quando ela arrancou isso, ela entendeu de onde veio, ela buscou, ela desfez. E aí mesmo com o valor ela desfez, ela desacabou. E aí o marido dela mudou completamente, ela completamente, e a vida do casal foi transformada. Entenda uma coisa, a gente falou aqui do Sandro, o Sandro está aqui. O Sandro teve uma vez que ele tinha empresa, aí ele entregou uma jovem que ela disse: olha, eu vou acabar com a tua vida e vou exterminar. Ela não tinha poder nenhum de fazer nada disso, mas ela disse: eu vou acabar, vou afundar, você não vai ser mais ninguém, você vai ficar na miséria. Aí o Sandro, de crente, olhou para ela e disse assim: olha, você não tem nem condição de comprar uma galinha. Ele foi lá, pegou um caldo quinó e deu na mão dessa jovem. Entenda uma coisa, ele deu a legalidade, ele abriu uma porta para que ela pudesse, com a própria mão dele, ele deu legalidade. A vida dele foi cada vez piorando. A empresa fechou, passou dificuldade, passou situações, até que quando ele entendeu, a gente fez isso há 3 anos atrás, e aí ele compreendeu. E aí
que aconteceu? A vida dele mudou completamente. Hoje o santo está aí para a glória do Senhor, está vivendo o melhor momento da vida dele, o melhor momento da história dele. Pastor, como é que eu ajo? Como é que eu faço essas coisas? Como é que eu resolvo isso? Primeiro eu tenho que entender aonde está, eu tenho que ter arrependimento do que eu fiz, do que eu peguei, seja consciente ou inconsciente. Pastor, se é alguma coisa, olha só o que Zaqueu fez. Se eu defraudei alguém, se eu errei com alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. O que é que Zaqueu está dizendo? Zaqueu sabia que ele tinha errado, sabia que ele tinha ganhado dinheiro ilícito, e naquele momento ele está falando: eu vou devolver o que eu ganhei que é ilícito, não vai ficar na minha mão, eu vou devolver. Ele estava quebrando uma maldição, ele estava quebrando algo na vida dele, ele estava quebrando algo que era totalmente destruidor na vida dele. E ele vai dizer: olha, eu vou pegar metade e dar aos pobres. Como é que eu resolvo alguma coisa? Aí eu quero te falar aqui nessa noite. Uma das coisas que nós resolvemos é, quando se trata de algo que foi oferecido, algo que você conquistou de forma ilícita, ou algo que você fez, qual é o princípio? Primeiro é restituir essa pessoa. É restituir essa pessoa que você defraudou, restituir. Às vezes é algo que você não pagou, um boleto que você não pagou, às vezes é um cheque que voltou, você não está nem aí, às vezes é alguma coisa que ficou lá no meio do caminho e você deu uma desperto, diz: ninguém lembra, ninguém me chama, não estou nem aí, e aí você diz: deixa correr, aí você deixa algo no meio do caminho pendente. Como é que resolve isso? E aí a vida não vai, é porque existe uma legalidade, uma brecha, e que não está andando no princípio de Deus. Como é que eu resolvo isso? Eu vou até a pessoa e restituo. Pastor, mas eu não sei mais quem é a pessoa, como é que eu vou restituir? Essa pessoa não existe mais, essa pessoa não tenho mais contato, como é que eu faço? Então aquilo que eu restituiria a pessoa, eu trago no altar de Deus e falo: Deus, eu quero restituir, e de forma simbólica, eu quero entregar nas tuas mãos para que haja uma quebra. Mas se eu sei quem é, se a pessoa tem o acesso, eu vou até ela, não venho até a igreja, eu vou restituir até ela. Mas se eu não tenho essa pessoa, eu faço isso no altar de Deus e entrego na mão de Deus. E aí Deus então vai quebrar isso, é como se fosse a própria pessoa recebendo. Quando a gente entende que é isso, pastor, algumas coisas lá no meio do caminho eu falei, me chateei, me magoei, pessoas me feriram, pessoas me magoaram, pessoas falaram palavras, eu também falei, olha, eu quis matar, eu não consigo andar, meu coração está pesado, o meu coração está sujo, cheio de ódio, de rancor, está cheio de ressentimento. Como é que eu faço para resolver isso? Primeiro, eu também posso ir até a pessoa e poder dizer: olha, eu quero limpar o meu coração, eu quero tirar essa sujeira, porque isso tem impedido de eu poder viver uma vida feliz, tem impedido de eu poder viver uma vida abundante, tem impedido de eu ter sucesso da minha vida emocional. E aí você vai até a pessoa. Mas se a pessoa não existe mais, se a pessoa já não tem mais contato dela, ao final do culto nós vamos colocar algumas pessoas aqui, os intercessores aqui, e essas pessoas vão representar. Essas pessoas vão representar alguém na sua vida que talvez te feriram, que te magoaram, que te entristeceram, que te fizeram causar ódio, que fizeram causar raiva, e que esse ressentimento você não libera perdão, e que você não pede perdão. Quem sabe você errou com alguém, e o erro com alguém está te travando, e esse é o momento de você também poder liberar perdão e pedir perdão. Daqui a pouco nós vamos colocar esses irmãos aqui na frente. Vai ter figura masculina e figura feminina. E se alguma coisa na sua vida foi assim, você vai vir até essa pessoa como se fosse a pessoa que talvez não existe mais, ou talvez você não sabe aonde ela está, e essa pessoa aqui à frente vai representar. Mas tudo isso a gente tem que entender: pastor, e se foi alguma coisa que eu adquiri, algum objeto, alguma coisa, e o meu coração está lá, o meu coração teve ambição, o que eu faço? Para onde que eu mando? Você vai trazer para o altar de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, olha só o que diz. Atos dos Apóstolos vai dizendo o seguinte. No livro de Atos vai dizendo que existia um momento que Paulo estava pregando, e quando Paulo estava pregando, houve um momento aonde eles, em praça pública, eles começaram a falar,
e pessoas que tinham vínculos, pessoas que tinham feito e comprado livros de bruxaria, livros de feitiçaria. Paulo faz um momento no meio da praça dizendo: tragam os livros, tragam todos os objetos que nós vamos queimar, nós vamos desfazer, você não vai mais ter. E diz que os livros eram tão caros que chegavam a 50 mil. Imagina você trazer livros hoje e chegar a 50 mil dólares. A 50 mil dólares de objetos. Você diz: mas o meu coração está aqui, eu vou ter que desfazer. Vai desfazer todo o vínculo. E Paulo orou, queimou, dizendo: ninguém mais vai tocar nisso, vai desfazer. E quando Paulo fez isso, a vida daqueles homens, a vida daquelas mulheres mudaram completamente. Em nome de Jesus eu estou falando que a tua vida vai mudar completamente. Eu estou dizendo que vai mudar na área financeira, vai mudar na área emocional, vai mudar na área espiritual completamente, completamente. Aleluia. E o que é que tem que acontecer? Arrependimento. Saul não se arrependeu. Saul não se arrependeu. O arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Diga comigo: arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Quando a gente se arrepende, a gente reconhece os nossos erros e rejeitamos, escolhemos viver da melhor maneira. Se eu errei, se eu não cumpri princípios, se eu não cumpri os princípios de Deus. E quem de nós às vezes não cumpriu um princípio de Deus? Pastor, eu não consigo ser fiel no dízimo e na oferta. Eu estou quebrando o princípio. Como é que eu quero mudar a minha vida? Pastor, eu fico em roda de escarnecedores. Eu fico ali na roda de falando coisas que não devia, colocando o nome de Deus em vão. Eu cobiço a mulher do próximo, as coisas do próximo. Pastor, eu já tive vontade de matar, tenho vontade de matar. A gente tem que se arrepender. Diga comigo: se arrepender. Arrependimento tira o peso e traz descanso. Atos capítulo 3, verso de número 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso. Quando a gente se arrepende de qualquer erro, de não ter praticado princípios de Deus, vai vir descanso para a nossa vida. Arrependimento tira peso e traz descanso. Eu vou repetir: arrependimento de não ter cumprido o princípio. E a gente sabe quais são os princípios de Deus, e a gente não cumpre. Mas quando a gente se arrepende, a gente tira o peso e traz descanso. Aleluia. Deus perdoa quem se arrepende. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que Saul, ele tentou barganhar, ele tentou argumentar, ele tentou colocar o coração dele, ele tentou de todos os meios. Eu fiz a vontade de Deus, eu coloquei a vontade de Deus, mas não aconteceu. O pecado gera morte, mas o arrependimento traz vida. Diga comigo: o pecado gera morte, mas o arrependimento traz vida. Ezequiel 18:32 diz assim: pois não me agrado a morte de ninguém, não me agrado a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém possa viver sofrendo. Deus quer trazer vida. Pastor, o que é arrependimento? Se arrepender é saber que o que você fez foi errado, sentir-se triste por ter feito uma coisa má. E se eu descobrir agora, pastor? E se eu não sabia, a intenção era boa? Quantos aqui dirigem? Só isso? Quantos aqui dirigem? Fala a verdade. Estou perguntando se tem carteira. Não, você só dirige. Entenda uma coisa: se eu passar na rodovia, se eu passar no rodoanel a 120 por hora, mas eu não vi placa, eu não sabia a velocidade, mas lá tinha uma maquininha para poder registrar que eu estou em alta velocidade, mesmo eu sem saber onde ela estava, eu vou ser multado ou não? Mas eu não sabia, ninguém me avisou, eu não vi placa, eu não vi o radar, eu não vi ninguém me multando. Não quer dizer porque eu não sabia que eu não vou ser penalizado. Então mesmo eu sabendo, eu não sabendo, a penalidade vem. Então eu posso errar e não ter sabido porque eu errei. Eu preciso me arrepender mesmo sem ter sabido que eu errei. Arrependi-me e pedi perdão, mas ainda me sinto culpado. Olha só, Deus me perdoou. Claro que perdoou. O perdão precisa acontecer. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3, verso de número 13 e 14.
para a gente poder estar aqui finalizando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, porém, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Eu esqueço e avanço, esquecendo-me e avançando, esquecendo-me e avançando, esquecendo-me e avançando, até você entender, esquecendo e avançando, 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 esquecendo e avançando. Tira o teu coração daquilo que te prende, tira o teu coração daquilo que te amarra, não fica preso ao teu coração, esquece as coisas que ficaram, aleluia. Talvez aos teus olhos não tem nada a ver, mas eu esqueço e avanço, eu esqueço e avanço, eu esqueço e avanço, aleluia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para todo aquele que o ama, aleluia. Eu esqueço e eu avanço, e aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que não subiu ao meu coração, aquilo que o meu ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para mim. Ei, Lagoinha Mauá, o que eu estou dizendo é, o que Deus tem preparado para você é muito mais do que você viveu, é muito mais do que te aprisiona, é muito mais do que está o teu coração. Talvez alguma coisa você segura, talvez alguma coisa de valor, e você diz, eu não vou largar isso, não tem nada a ver isso. Talvez o teu coração ainda não está limpo, a tua alma não está limpa, a tua mente não está limpa, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para você, é o que Deus tem preparado para você. Se coloque de pé. Cadê os intercessores? Vem aqui também, Francisco. Faz parte aí. A pastora vai fazer parte também. Vem aí, Diego. Eu disse semana passada que se você entendeu alguma coisa e precisasse trazer à igreja, você traria hoje. Se você entendeu, nós vamos orar, porque hoje é uma quebra de vínculo, hoje é uma quebra, um romper de Deus na tua vida, um romper que talvez todas as barreiras dificultavam, mas você compreendeu e entendeu quais são os princípios de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se alguém já me machucou, já me feriu, já me traiu, e eu não consigo perdoar, e eu fui ferido, machucado? Você vai trazer a sua vida para o altar, e se alguém daqui lembra e representa da figura masculina ou feminina, mais novo, com um pouco mais de idade, você vai vir e essa pessoa vai orar por você, essa pessoa vai abençoar a sua vida e vai quebrar, aleluia. Talvez você não tenha mais essa pessoa para poder recorrer, ou quem sabe você tem essa pessoa, mesmo tendo essa pessoa, você pode hoje também, como símbolo, poder vir, e depois você vai até essa pessoa para poder completar. Quem sabe alguma coisa que você adquiriu, quem sabe alguma coisa que o Espírito de Deus trouxe à tua mente, algum objeto, alguma coisa, ou algo que precisa, que deu brecha, e você precisa entregar na mão do Senhor, você precisa trazer para o altar de Deus. Não carregue nada que é maldito, não carregue nada na sua vida o que é nada.
Não carregue nada daquilo que não foi Deus que te deu. Não carregue nada daquilo que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Se foi adquirido de uma forma ilícita, se foi adquirido de uma forma errada, está na hora de quebrar. Pastor, mas não tem nada, e como é que eu vou ficar? Como é que eu vou fazer? Em nome de Jesus, irmão, confia no Senhor. Confia no Senhor. O que os seus olhos nunca viram, o que os seus ouvidos nunca ouviram, o que nunca chegou ao seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Eu disse que Deus mudou a minha história, Deus mudou a vida, Deus mudou o ciclo. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui para mudar todas essas coisas. Você não pode sair daqui, aleluia, da mesma maneira, do mesmo jeito. Isso nós não fazemos algo, não é comum. Isso é algo que Deus colocou porque Deus está quebrando, aleluia. Pastor, eu quebrei princípios que não deveria fazer assim, agora eu preciso restituir. E o que eu faço? Eu me arrependo e vou até lá, e as coisas vão mudar. É assim, é. Pai, em nome de Jesus, esse é o momento, Senhor, que nós colocamos cada um diante de Ti. O Senhor conhece essas vidas que vieram aqui nessa noite, Pai. Talvez a vida emocional, talvez a vida familiar, talvez a vida, Senhor, financeira, talvez a vida espiritual, possa ter falado contra alguém, Senhor, porque foi machucado, foi ferido. Senhor, nessa noite nós queremos, ó Pai, porque eu sei que vidas vão romper, eu sei que vidas, ó Pai, famílias vão romper. Vai romper, Senhor, na vida material. As pessoas vão ser as mais bem-sucedidas dessa cidade. As pessoas vão ser as pessoas mais bem-aventuradas dessa cidade. Senhor, vai romper qualquer ciclo, o ciclo vai quebrar. Talvez um ciclo vicioso que vem de pai, vem de avô, e está indo para uma outra geração. Não, Pai, hoje aqui é uma quebra, Senhor, de ciclo. É uma quebra, Senhor, Pai, de tudo aquilo que ficou lá atrás. Esquecendo que ficou lá atrás, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa que ninguém se amarre, não deixa que ninguém coloque o coração em algo material, não deixa que ninguém fique preso, Senhor, pois hoje é algo, porque não adianta ter todo o dinheiro do mundo e estar atrás de uma grade, está preso, prisioneiro, Senhor, prisioneiro do sentimento, prisioneiro, Senhor, das coisas que andam, não resolve nada. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor diz que se nós os conhecemos, nós seremos livres. O Senhor veio para nos livrar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Ei, você conheceu a verdade está te libertando nessa noite. É noite de libertação, é noite de mudança. Conhecereis a verdade vos libertará. Ei, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que essa noite possa agora algo ser totalmente mudado, totalmente transformado. Sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar e vem aqui. Se Deus falou com você nessa noite, se Deus falou com você nessa noite, procura alguém aqui, e que você vai ter essa pessoa, que ela vai orar por você, em nome de Jesus. Ei, Deus está dizendo: eu estou quebrando palavras, eu estou quebrando objetos, eu estou quebrando qualquer coisa que está vinculado. Ei, a tua vida está mudando, a tua vida será extraordinária. Esses ambientes, eis esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Esses ambientes, esse lugar. Te damos liberdade,
vem fazer, vem fazer o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer, vem fazer, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito sobre nós, vem fazer. O que a história nunca viu, o descrito em Joel. Oh, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Seja hoje, seja agora, vem e a terra clama, e a terra chama. Vamos clamar o céu nesse lugar mais uma vez. Hoje aqui, e a terra clama. Oh, a terra chama. Mais uma vez queremos ver. O que Deus está fazendo aqui é algo sobrenatural. O que Deus está fazendo aqui é mudando histórias de vida. O que Deus está fazendo aqui é vidas que estão rompendo. Aleluia. Entenda uma coisa, Deus te chamou para romper. Deus te chamou para você viver e viver em vida abundante. Deus não te chamou para você viver em tristeza, viver como em gangorra, a hora está em cima, a hora está embaixo. Deus não te chamou para a hora está bem, a hora está mal. Não, Deus te chamou para você viver numa constância. Deus te chamou para você viver numa constância, aleluia. Então, em nome de Jesus, nada pode parar a sua vida, nada pode bloquear a sua vida, aleluia. Os irmãos apagaram a luz lá atrás, pode acender aí, irmão. Nada pode, aleluia. Nada pode. Entenda uma coisa, o vento veio, a tempestade veio, mas você não naufragou, o naufrágio não aconteceu. E sabe por que o naufrágio não aconteceu? Pastor, mas eu sou crente, porque essas coisas vêm em mim, maior não é o que está comigo, entenda. Essa tempestade, ela nunca vai destruir um cristão, mas essa tempestade vai cansar o cristão. Nenhuma tempestade pode fazer você afundar,
mas ela vai fazer você se cansar, vai fazer você ficar lutando, e aí vai chegar uma hora que você vai desistir. Entenda uma coisa, hoje Deus está dizendo: a tempestade ela bateu, mas o barco não naufragou. Em nome de Jesus, você está vivo, você está de pé, você ainda vai cantar anos de vitória, ainda vão dizer quem te viu, quem te vê, o que aconteceu com a tua história. Sabe aquelas pessoas, elas vão chegar a olhar para você e dizer assim: qual é o curso que você fez, que você mudou de nível? Qual a escola que você fez? Me fala na internet, o que você fez que mudou de fase? A sua vida sempre era assim, 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 e agora parece que deu um salto. Eu vou repetir, a sua vida era assim, agora parece que deu um salto. Ela não será mais a mesma. Ela não será mais a mesma, aleluia. Chega de viver na mesmice, chega de viver na oscilação. Na hora de voar nas asas do Espírito, está na hora de crescer, está na hora de desenvolver, está na hora de romper. Eu já posso ver vidas que estão rompendo na área sentimental. Eu já posso ver pessoas e vidas que estão rompendo na área financeira. Eu já posso ver vidas que estão rompendo na área familiar. Eu já estou vendo vidas que estão rompendo na área espiritual. Ei, talvez você começou alguma coisa na área espiritual e nunca vai. Ei, eu estou vendo Deus fazer em você um grande pastor, um missionário. Eu estou vendo Deus fazer de você alguém para louvar e adorar a Ele. O inimigo perdeu. O inimigo perdeu. A igreja venceu. Olha o que a Bíblia diz: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu vou repetir: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu já posso ver portas que estão se abrindo, que estavam fechadas. Eu já posso ver janelas que estão se abrindo, que estavam fechadas. Eu já posso ver alguém olhando para você. Eu já posso ver a honra chegando na tua vida. Eu já posso ver os degraus você subindo na tua história, aleluia. Eu já posso ver pessoas que não se formavam. Eita, o que Deus está falando no meu coração. Pessoas que começaram a estudar e não terminaram os seus estudos. Deus está dizendo: prepara-te, porque a matrícula vai ser feita, vai se reescrever e vai finalizar o que você começou. Pessoas de relacionamento que namoram aqui, desiste e daqui a pouco dá certo, desiste, não dá certo. Ei, prepara o dia do teu casamento, que eu vou fazer o teu casamento. Eu posso ver aqui pessoas que não há dificuldade, uma hora tem para sair, uma hora tem para gastar, mas daqui a pouco é uma conta atrasada aqui, outra conta atrasada lá, entra na mão de agiota, entra na mão de empréstimo. Eu já posso ver que você vai ter para emprestar e não vai pegar emprestado. Ai, em nome de Jesus. Eu já posso ver que você vai ter para emprestar e não vai pegar emprestado. Olha Deus quebrando, olha Deus quebrando, olha Deus mudando, olha Deus fazendo você romper. É romper, 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 romper. Anchonai kanai ko alamadara basine kanalamada. Algo sobrenatural.
prepara. Em nome de Jesus, o rompimento ainda é para esse ano. Parece que aqui não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual que rege está acontecendo tudo. Há uma mudança. Prepara. Há uma mudança. Você vai impactar a sua casa. Você vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Você vai ser a inspiração de quem está à sua volta. Você vai ser o exemplo de quem está à sua volta. De uma coisa que parecia tão simples, de uma coisa que parecia que não tinha nada a ver, mas tudo a ver. Olha para quem está do teu lado e fala assim: está preparado? Fala assim: está preparado? A Bíblia diz assim, que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não faz remendo novo em pano velho. Deus só coloca vinho novo em odres novos. Prepara o que está vindo semana que vem. Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu estava lá no Caio, cortando o cabelo. Cadê o Caio? E aí Deus foi ministrando. Fala para a igreja que depois de hoje tem vinho novo. Depois de hoje tem coisa nova. Porque a casa está limpa. Se a casa está limpa, vai vir móveis novos. Se a casa está limpa, vai vir habitação nova. Se a casa está limpa, prepara para aquilo que vai entrar. Ei, em nome de Jesus. Sabe o que Deus tem preparado para você? Semana que vem nós temos a série Preparado para poder receber o novo. Preparado para o novo. Preparado para o novo. Levanta sua mão comigo assim, diz assim: preparado para o novo. Preparado para o novo. Agora segura na mão de quem está do teu lado aí. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. E fala e profetiza: você está preparado para o novo? Você está preparado para o novo? Está preparado para o novo? É móveis novo, é geladeira nova, é sofá novo, é estante nova, é guarda-roupa novo, é cama nova. Ei, Deus está dizendo: eu estou trazendo novidade para você. Eu estou trazendo algo novo. Xanarabatai, levanta sua mão e adora Ele, adora Ele. A partir de hoje, olha o que você vai viver. Vamos lá. A partir de hoje, olha o que você vai viver. Semana que vem, preparado para o novo. Você vai cantar bem alto agora. Vem me visitar hoje aqui. Ele já veio. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se prepara. Vem me visitar hoje aqui. E hoje Ele visitou e limpou a casa. Quero conhecer mais de ti. E hoje você conheceu mais dele e do seu princípio. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Olha o que vai acontecer com você. Eu quero viver algo novo. Se prepara! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Prepara que você vai viver o mais novo da tua história. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, e um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Jesus, queremos algo novo sobre nós. Vamos dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, desce com fogo. Santo Espírito, Vem, vem, vem. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, desce com fogo. Vem, Santo Espírito, desce como fogo, Incendeia. incendeia. ó, quem tá do teu lado já tá pegando fogo aí. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Já tá pegando fogo, já tá pegando fogo. Santo Espírito, desce Tira o seu pé do chão. fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Oh, incendeia, incendeia, incendeia o meu coração. Incendeia, incendeia. O que é que você vai começar a viver? O que é que você vai começar a viver? Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Você vai ver o que você nunca viu. O que Deus está trazendo de algo novo. Se prepara para as novidades de Deus. Se prepara para as novidades de Deus. Quem quer saber o que tem de novo para a sua vida? Cutuca, fala assim: então quinta-feira que vem você vai conhecer o que Deus tem de novo sobre a sua vida. Não, mas fala a verdade. Fala: quinta-feira que vem você vai conhecer o que é que tem de novo, o que está reservado para você, o que está reservado para você, o que está reservado para você. Faz barulho, Lagoinha! Adora Ele! Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Medo desaparecer. Diga: faz
uma vez ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Quando sair daqui hoje totalmente tocados por essa presença, sair daqui transformados. Uma coisa eu te falo, irmão, da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Vai sair diferente. Vamos orar juntos, encerrando essa noite de adoração. Pai, no teu santo nome aqui, queremos entregar as nossas vidas, queremos entregar este culto em tua presença. Pai, nos leva em segurança às nossas casas, e queremos aqui, a partir de hoje, viver um novo tempo, uma nova jornada, um novo tempo se inicia em nossas vidas. Que assim seja sobre a nossa casa, a nossa família, aonde estivermos, Senhor, que possamos resplandecer esse novo tempo em nossas vidas. Assim eu te entrego, meu Pai, a minha vida, a vida de cada um que aqui está, que possam ser guardados e mantidos, sustentados pela sua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer? Vá com Deus, vá em paz, que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Aleluia. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração